Olá, olá, senhoras e senhores de todo o Brasil, você que está ligado, conectado com a gente, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, obrigado pela moral. Estamos chegando aqui, trazendo essa notícia bombástica para você, tá bem? Pedindo desculpa aí pela garganta que está um pouco zoada, mas ainda continuaremos, vamos tentar dar sequência aqui no nosso programa para você que está ligado comigo. Vamos então a esta bomba. Como assim? A esquerda começa a dar sinais de que pode apoiar a anistia. Você tá de brincadeira. A base de Lula, tá bem? A base de Lula já embarcou na anistia. Aquela galera que tem ministério, que era para cortar a volta do projeto, né, que segundo esse cidadão que tá aí na tela, é um projeto do PL e não do Brasil, né? Ele falou isso, que a anistia é um projeto do PL. Então tem gente lá que tem ministério, partidos que tem ministérios, estão dentro aí da parada. Graças a Deus, tá bem? Vamos ouvir aí o que dizem os jornalistas da CNN Brasil na tela. Por um lado, você tem a direita pedindo anistia já. Por outro lado, a esquerda falando sem anistia. Mas parece que na esquerda começa a ter um movimento que talvez não seja tão sem anistia para todo mundo. Conta pra gente sua apuração. Exatamente. Ao mesmo tempo que houve essa conversa do Hugo Mota tentando pacificar a Câmara com um projeto, eventualmente, de um indulto para os envolvidos no 8 de janeiro, essa proposta também começou a ganhar corpo no Congresso Nacional, para além da direita. Começou a ganhar força entre deputados do Centrão e até entre parlamentares da esquerda. Por enquanto, se você perguntar isso em on, como a gente diz no jargão jornalista, para um deputado do PT ou para o líder Edilberto Farias, ele vai dizer que não, que a ideia é sem anistia para ninguém, que eles vão continuar batendo nessa tecla. Fizeram até uma mobilização de rua aqui em São Paulo na semana passada, que foi liderada pelo deputado Guilherme Boulos. Há uma leitura desse setor de que se houver algum tipo de anistia, seja para quem for, fica uma sinalização muito ruim. Isso pode abrir espaço para outras eventuais ações como essa que aconteceu na Praça dos Três. Mas é uma conversa que, por enquanto, tem acontecido majoritariamente em caráter reservado. Poucos deputados têm admitido essa ideia de que fazer um indulto pode ser uma solução para pacificar o país. No PT tem o Pedro, deixa eu só te perguntar uma coisa. Aqui na nossa tarde a gente colocou assim, ó, indulto para infantaria do 8 de janeiro. Quem seria? Quem integraria essa infantaria? Todo mundo que não organizou, patrocinou ou liderou aquele ataque à Praça dos Três Poderes e o plano de golpe de Estado, que foi investigado pela Polícia Federal e gerou um inquérito. Ou seja, aquelas pessoas Mas quem quebrou? Quem depredou, quem escreveu com batom, quem invadiu o Congresso, quem invadiu o STF. São os que o Washington Quaquá tem outro nome para isso. Ele chama de os incautos. Washington Quaquá, que é o polêmico vice-presidente do PT, defende a anistia porque ele chama de incautos. Outros parlamentares usam essa expressão infantaria, que é aquele soldado raso que está na linha de frente. Então é o caso, por exemplo, da Débora Rodrigues, que se tornou um símbolo. E aí um dos deputados com os quais eu conversei, que topou falar abertamente em on, foi o deputado Pedro Campos, líder do PSB na casa. Ele falou exatamente isso, que ele defende ou uma revisão de pena num grande acordo, numa conversa, num pacto com o judiciário, ou então um indulto presidencial. Ele, inclusive, usou essa expressão infantaria. Ou seja, ele acha que esse é o caminho mais seguro para limpar a pauta do Congresso Nacional, pacificar o país e, sobretudo, esvaziar o discurso dos bolsonaristas e isolar o Partido Liberal no Congresso Nacional. Porque o PL vem, inclusive, ameaçando fazer outras obstruções. A primeira não deu muito certo. Hugo Mota, por enquanto, ele teve lá uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem permitido um lugar de fala para os bolsonaristas, mas não tem dado sinalizações que vai ser dessa pressão. Como vocês estavam dizendo anteriormente, o fato do PL conseguir 257, 260, 300 assinaturas que sejam, não implica obrigatoriamente que o projeto vai entrar em regime de urgência.
Isso depende do colégio de líderes e os líderes, inclusive da direita, exceto o PL, não estão dispostos a assinar esse projeto de urgência. É uma decisão, uma prerrogativa do presidente da casa. Por isso que tem muito deputado dizendo que o PL está fazendo espuma nesse momento, quando fala que está conseguindo as assinaturas necessárias. Inclusive, induzindo muitas pessoas ao erro, achando que o fato de você conseguir as assinaturas significa, segundo o regimento, que o projeto tem que tramitar num plenário. Não é bem assim que funciona. Então, inclusive um aliado, um interlocutor do Hugo Mota me disse que eles ironizaram aquela ameaça de fazer um ato em João Pessoa à base dele, porque ele tem muito mais base em João Pessoa, faria um outro ato em apoio ao Hugo Mota. Então ele não se incomoda com essas manifestações todas, nem com as manifestações de rua, nem com as manifestações dentro do Congresso Nacional. Até porque, outra coisa, né? João Pessoa é a capital lá do estado da Paraíba, estado de Hugo Mota, mas a família dele tem em outra cidade que eles atuam mais diretamente, que é a cidade de Patos. Inclusive, o pai de Hugo Mota é prefeito lá da cidade. Muito bem, gente, você entendeu, né? Você entendeu. Aí, eu pergunto para você que está me acompanhando agora, acompanhando o nosso canal aí, onde você estiver com a gente. Agora, depois que nós conseguimos as assinaturas, segundo os jornalistas aí, não é porque conseguiu a assinatura que o projeto vai tramitar. Eu sei de uma coisa, tá bem? Eu sei de uma coisa. Eu acho que o pessoal do PL, Jair Bolsonaro, a parte jurídica do PL, os assessores jurídicos aí do PL, não são burros ao suficiente para ficarem fazendo espuma, conforme está dizendo aí esse povo da CNN. Mas é fato que depois da gente conseguir a quantidade de assinaturas necessárias, eu estou dizendo conseguir porque só falta 5. E eu falei isso a semana passada, né? Espere até a semana que vem. É claro, nós já estamos caminhando aí, né, para o final de semana. Mas é o momento, gente. Nós temos já um placar aqui, ó. 252 assinaturas, tá? Nessa brincadeira, nós já temos 252 apoiadores e são necessárias 257 assinaturas para a aprovação do regime. Aprovação da emergência, tá bem? E para que seja colocado em votação no plenário. O requerimento de urgência para a votação do projeto de lei, o projeto de lei PL, número 2.858 de 22, que concede anistia aos manifestantes presos em razão dos atos do 8 de janeiro de 23, já reúne 252 assinaturas dos deputados federais. A proposta busca acelerar a análise do projeto e levar diretamente ao plenário, sem passar pelas comissões temáticas. Ao todo, são necessários 257, ou seja, faltam apenas 5 assinaturas. A bancada do Partido Liberal, PL, do qual o ex-presidente Bolsonaro é filiado, lidera o apoio com 89 assinaturas, quase metade do total dos parlamentares que endossam o pedido. Também integra o partido o autor do requerimento de urgência, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. A lista foi extraída de dados publicados disponíveis no site da Câmara dos Deputados, especialmente do requerimento de urgência referente à anistia. As informações foram consultadas diretamente na fonte oficial e refletem os parlamentares que até o momento da apuração assinaram o pedido, tá? Então nós temos, o PL, 89 de 92 deputados. União Brasil, 36 de 59. O PP, 34 de 49.
Republicanos, 25 de 45. PSD do Kassab, tá? Parece que o Kassabão não entrou, né? 23 de 44. O MDB, 21 de 44. O Podemos, 8 de 15. O Novo, 4 de 4. PSDB, 4 de 14. O PRD, 3 de 5. Avante, 3 de 7. São 3 de 7 deputados, né? A Cidadania, 1 de 4. O PSB, 1 de 15. Tá? São as atualizações até o momento, tá? E dentro do PL ainda existe 3 deputados, tá? 3 deputados que até o momento não assinaram, tá bem? São 3, são 89 de 92. Eu gostaria de saber o nome, né? Eu não trouxe agora a informação, mas para o próximo programa, muito provavelmente assim o farei, tá? Existem 3 deputados do PL até a data de hoje que não assinaram a urgência da PL da anistia. Se esses 3 que até agora não assinaram, e muito provavelmente deve ser 3 deputados safado, vagabundo, aliado com Lula, porque se eles assinam, nós estávamos precisando de 2 assinaturas. Precisamos ainda de 5. Isso aqui é mamão com açúcar. Eu acredito que os parlamentares conseguem, tá bem? Agora, se esses vagabundos que até agora não assinaram, tá bem? Tem que ser muito vagabundo, gente, tá? Pra não terem assinado até agora. Eu tenho certeza, se a gente for pesquisar, não vai ser gente de bem que até agora não assinou por algum motivo, né? Eu tenho certeza que não, tá? Que não vai ser alguém de bem que por um motivo ou outro não assinou até agora. Tem que ser muito vagabundo, tá bem? Sabendo que nós precisamos, tá faltando 5 assinaturas, e inclusive existe 3 parlamentares do PL que até agora não assinaram, tá? Tem que ser muito do vagabundo, tá bem? Entre esses, a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro tá fora, ele tá licenciado, né? E com certeza quem está no lugar dele já deve ter assinado. Oxalá, se for um desses, né? De repente entrou no lugar do Eduardo, mas não tem a mesma visão de direita, né? Que tem isso, né? Tem isso, tá bem? E meus queridos, presta atenção na próxima informação. Antes, deixa eu falar com você. Ajude o meu canal. Nós tivemos aí uma pequena pausa, eu fiquei doente. E o problema é esse, né? Eu sou a cara do meu canal. Então, se eu fico doente, o canal fica doente. Não é isso? Infelizmente é assim que funcionam as coisas. O que eu preciso? Preciso da sua ajuda via Pix, para que possamos continuar pagando as despesas aqui do canal e fazendo os investimentos aqui nesse programa, tá bem? Agradecer aí de Nalva, obrigado minha querida, tá bem? Lá de São Paulo, obrigado, grande abraço. Ela mandou 8,66, obrigado. José Antônio, é o seu Zé Mineiro, lá das Minas Gerais, mandou 10, tá bem? Obrigado, meu querido Zé Mineiro. Deus abençoe sua vida, tá? Se você ainda não colaborou com o nosso canal, faça o mesmo, tá bem? E me ajude aí com qualquer valor
para que possamos continuar tocando o barco aqui no nosso programa, tá? A voz está um pouco ainda anasalada, mas estou ainda me recuperando, tá? E preciso muito da sua ajuda via Pix. Faça isso, 11 95275 3898, é um número de celular, é no meu nome, você vai fazer o Pix aí, vai abençoar o canal. Aqui do lado tem Banco do Brasil, Caixa Econômica. De repente, né, você não gosta de fazer Pix, ou não utiliza, ou não domina, né, o Pix. Quando você for aí pagar uma conta na casa lotérica, quando você for até o Banco do Brasil, vai lá, faça um depósito de qualquer valor aí para continuar nos abençoando, tá bem? Qualquer valor será muito bem-vindo aí, por favor, tá bem? Vamos aqui dando sequência, presta atenção, a informação já está na tela e eu quero destacar para você 141 deputados de partidos da Esplanada assinaram a anistia. O que é partidos da Esplanada, Fábio? São os partidos que têm ministério no governo Lula. Uau! Só tem um problema, eu não posso rir. Eu não sei o que a risada tem a ver com a tosse. Se eu der qualquer risadinha, a tosse vem em dobro. Tá bem? Esquisito, né? Então tá bom. Presta atenção. O requerimento de urgência do PL, projeto de lei, número 2.858, de 22, que anistia os condenados pelos atos do 8 de janeiro, é apoiado por 141 deputados de partidos que integram o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O abaixo assinado tem 251 assinaturas. São necessárias 257 para o pedido do poder ser pautado em plenário da Câmara. Uau, meus amores! União Brasil tem 2 ministérios, 38 assinaturas. O PP tem 1 ministério, tá? 34 assinaturas. Republicanos tem 1 ministério, 25 assinaturas. PSD do Kassab, 3 ministérios, 22 assinaturas. O MDB tem 2 ministérios e somam 20 assinaturas. Então são 141 deputados dos partidos que integram, tá bem? A base de Lula, tá? Que agora apoiam a anistia, tá? E meus queridos, eu vou falar para você aqui, tá bem? Eu vou falar para você aqui. Tem atualização de última hora, tá bem? Que chegou agora, depois que a gente finalizou o editorial aqui do programa, tá? Depois que nós fechamos aqui a produção desse programa e chegou de última hora, já conseguimos as 257 assinaturas necessárias para aprovação do requerimento. É o que acaba de postar o pastor Silas Malafaia. É urgente. Coloca na tela, porque dá trabalho. Coloca exclusivo, minha filha. Já diria saudoso apresentador da TV Record,
né, que infelizmente veio a nos deixar, tá? Eu já vou ajustar aqui a tela para você, para ficar mais fácil aqui. Isso. Vamos ouvir aqui então o nosso querido Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara dos Deputados. Às 22h22, com a assinatura do deputado federal Paulo Aze, do União Brasil, da Bahia, nós chegamos às 257 assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. É uma vitória do Brasil e eu quero aqui agradecer aos 257 colegas que assinaram. E eu tenho certeza que muitos outros assinarão a partir de agora, porque continua aberto. Minha gratidão aos líderes Zucco, Carol Detoni, a cada deputado que nos ajudou. Esse é um trabalho de muita gente. Aos presidentes de todos os partidos que nos apoiaram, que nós vamos, ao longo dos próximos dias, dizer quais são esses partidos, e ao nosso eterno capitão Jair Messias Bolsonaro. Esta é uma vitória das pessoas que estão injustiçadas. É a vitória da Débora, que está com seus filhos em prisão domiciliar, e eu tenho certeza que não voltará para a prisão, nem ela e nem ninguém mais, porque nós vamos aprovar esta anistia no plenário da Câmara e no Senado para fazer justiça a Débora e a todos os demais injustiçados do 8 de janeiro. Parabéns, anistia já! Muito bem, meus queridos, quero ouvir só o comecinho aqui de novo. Vamos lá. Às 22h22, com a assinatura do deputado federal Paulo Aze, do União Brasil, da Bahia, nós chegamos às 257 assinaturas para o requerimento de urgência da anistia. Parabéns! Tá bem? Parabéns! Agora, gordinho, o STF pode derrubar a anistia? Não. Hã? Não. Não pode. Eu vou trazer o Gilmar Mendes daqui a pouquinho. Vou dar uma notícia antes, tá bem? Aí vou trazer o Gilmar Mendes para você entender o que pensa o STF a respeito. Ou pelo menos o que pensava. Não é? Tá bem? Eu vou a esta notícia agora. Aqui, ó. Tá bem? Pra gente fechar o assunto e ir para a próxima fase do assunto. Tá bem? Líder do PT estranha apoio de aliados à anistia em meio à reforma. Presta atenção. Tá bem? Quem tá na tela é o Lindinho, tá? O Lindeberg. Ele disse achar estranho o apoio de partidos do Centrão ao projeto de anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. A proposta, patrocinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, é contrária ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reclamação ocorreu nesta quinta-feira, dia 10/4, às vésperas de uma esperada reforma ministerial, deixando o Planalto entre o União Brasil e o PSD. Ou seja, o ministro de Lula, aquele que é acusado de corrupção, aquele que pegou avião para vir assistir, participar de corrida de cavalo em São Paulo e depois inaugurar uma praça que tem o nome de um cavalo dele que morreu, tá? Aquele que é acusado de asfaltar a rodovia que liga um município ao outro, um município que a irmã é ou era prefeita, e nesse tempo, nesse intervalo entre uma cidade e a outra, a família dele tem 2 fazendas, tá bem? Ele diz que saiu, né? Provavelmente o Lula pode ter mandado ele embora
despedido ele, tá bem? Porque ele vai começar a responder por corrupção. E aí, né, para não ficar feio, diz que ele pediu para sair. Foi a mesma coisa do ministro Taradão. O ministro pediu para sair. Na verdade, o Lula mandou o cara embora, tá bem? E aí ficou esse papo. Depois, né, às vezes as pessoas caem em contradição, né? Não, o ministro pediu para sair. Aí depois, não, Lula me despediu, né? E aí o que acontece? Para ficar mais bonitinho, né? O ministro pediu para sair. E o que acontece? Nas vésperas aí, em meio a essa reforma ministerial, em que o Lula poderia dar mais ministérios para comprar o União Brasil e comprar o PSD, deu merda para o lado deles, tá? E você quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Eu falei isso. Quantas vezes eu falei isso? Mas as provas estão aí, ó. Tá? Bolsonaro hoje, ele está com mais moral no Congresso do que Lula. Eu falei isso aqui nos últimos programas. Talvez eu seja uma das únicas pessoas que está falando isso. Mas na minha visão, Bolsonaro hoje tem mais influência no Congresso do que o próprio presidente da República. E olha que Bolsonaro não tem ministério para dar, não tem emenda para dar, não tem cargos para dar, não tem, tá bom? Não tem nada nos governos estaduais, tá? A não ser que for aqui, São Paulo, né? Outros lugares aí que interessar, de repente, o Bolsonaro, né, pode indicar alguém, mas isso é muito irrelevante, tá bom? Bem irrelevante. Um deputado ou outro, me ajuda lá em São Paulo, eu tenho um primo, tá precisando trabalhar. Eu tenho... Falei pra você, eu não posso sorrir. Se eu sorrir, tá? Mas é bem irrelevante essa ajuda, né, que por um acaso o Bolsonaro poderia dar, indicando alguém pro Tarcísio, indicando alguém para os governadores parceiros. Muito irrelevante, tá bem? Sem peso. Então, o que acontece? O Bolsonaro, sem nada, ele tá tendo mais moral dentro do Congresso do que Lula, tá? E olha que eu vou falar um negócio para você. Uma pauta que nunca vai ter apoio de Lula. Uma pauta que nunca vai ter apoio do Congresso, do STF. O Bolsonaro conseguir fazer esta pauta triunfar, Bolsonaro juntamente com a sua equipe, né? De parlamentares, com os líderes. O cara tem que ser muito bom, tá? Tem que ser muito bom. Ô Fábio, qual é o processo da anistia? Vou contar pra você. É uma luta para aprovar a urgência, para não passar por comissões e ir direto para votação no plenário. É claro. E agora a gente vai ter o desafio do Hugo Mota, tá bem? Aí depois, aprovou no plenário, vai para o Senado. O Senado pode fazer mudanças. Ou votar do jeito que está. Se o Senado fizer mudança, volta para a Câmara. A Câmara aprova as mudanças do Senado e sacramenta. Tá bem?
Aí depois, o Lula pode vetar. Aí o Lula vetando, o Congresso veta o veto do Lula e acabou. Aí depois, pelo menos o que a gente entendia até o último dia que eu trabalhei, que eu consegui trabalhar, porque depois eu fiquei doente, até lá a gente tinha um entendimento que o STF poderia barrar a ideia, segurar. Só que o Jair Bolsonaro postou em todas as suas redes sociais, tá bem? O que o Gilmar Mendes falou em 2010 sobre a anistia. O que ele falou sobre a anistia. Antes de eu trazer aqui para você, quero só um recadinho. Nosso canal precisa da sua ajuda, tá bem? Eu fiquei 2 dias sem trabalhar, doente, e sem trabalhar mesmo, sem fazer live, sem fazer vídeos, e aí eu não recebo nem do YouTube e nem muito menos tive colaboração nesse período. Então me ajuda, por favor, tá bem? Não estou pedindo dinheiro para comprar remédio, embora teve gasto, fica tranquilo. É para você ajudar o canal, tá bem? Obviamente você estará me ajudando, tá bom? Então colabore com o nosso programa. 11 952 75 3898. Você que me ajuda todo dia. Você ficou 2 dias de folga. De repente você pode juntar agora, né? A oferta do dia, a oferta de ontem e a oferta de antes de ontem e juntar tudo e fazer um pix aí pro gordinho, tá bom? Ouça Gilmar Mendes sobre anistia. Ele falou isso lá em 2010, aí exatamente 15 anos atrás. Presta atenção, já vou colocar na tela para você que está nos acompanhando, onde você estiver aqui no nosso canal. Ai, deixa eu ver se eu tenho outro corte aqui. Não vou preparar agora. Não, essa não posso mexer nessa, nem nessa. Vai aqui, vai desse jeito, tá bem? Vamos lá. Tá zoado o áudio? Deixa eu ver se volta. Ô, gente, o áudio tá ruim, eu vou dublar aqui pra vocês, tá bem? Olha o que disse Gilmar Mendes. Eu passo a fazer a seguinte consideração. Aqui. Passo a fazer a seguinte consideração. A questão reside menos na Constituição do que seja crime político, do que crime político, do que na própria característica do ato da anistia. A anistia é um ato revestido de caráter eminentemente político. Olha o que ele está falando, tá? E sua amplitude é definida de forma política. A competência extraordinária do Congresso Nacional para conceder anistia foi inaugurada pela Constituição de 1891. No artigo 30, nossa primeira Constituição republicana. No tocante ao tema da anistia, recorda as lições de João Barbalho. Decretando a anistia, o Congresso Nacional exerce a atribuição. Sua privativa de caráter eminentemente político e nenhum dos outros ramos do poder
do poder público tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência e motivos da lei promulgada, consagrando tal que é um ato solene autorizado por motivos de ordem superior. Devido a esse caráter eminentemente político, o Supremo já teve, vamos aqui, o Supremo inclusive já teve oportunidade de deixar o consignado o entendimento segundo o qual o Congresso Nacional pode conceder anistia, até mesmo aos seus membros. Olha isso, tá? Olha isso. Entender o contrário seria negar a eficácia ao artigo 40, inciso 8º da Constituição. Assim ocorreu no julgamento da ADIM dose 1306, da relatoria da ministra Ellen Grace, no qual foi reafirmada a competência do Congresso para conceder anistia, inclusive aos próprios parlamentares. Cite-se ainda, no mesmo sentido, o julgamento de 1231. Não obstante todas as considerações que já indicam o desacerto das teses levantadas pela requerente, o ponto fundamental a ser considerado é o fato que a anistia ampla, geral e irrestrita, ou, como a ministra Carmen ressaltou, ampla e geral, mas não irrestrita, representa o resultado de um compromisso constitucional que tornou possível a própria fundação e a constituição da Ordem Constitucional de 1988. Eu faço, então, uma série de considerações. Ontem, após o voto do ministro, Erros Grau chamava a atenção do ministro Marco Aurélio para a peculiaridade e do movimento que levou ao processo de anistia e, posteriormente, a esse nosso processo de redemocratização. Então tá aí, meus queridos. Segundo o Gilmar Mendes, de 15 anos atrás, e Bolsonaro postou isso em todas as suas redes sociais, é dever do Congresso Nacional, tá? É dever do Congresso Nacional anistiar quem eles quiserem, tá? Inclusive para seus membros. Você não ouviu errado. Inclusive, anistiarem a si mesmos. Então, os mais pessimistas desse país vão dizer que a anistia vai ser derrubada pelo STF. Passam os anos, passam-se os dias,
Conforme a conveniência do momento, as coisas mudam. Mas para o Gilmar Mendes, de 2010, que ainda tinha os cabelos pretos, para ele, a anistia é competência do Congresso Nacional. Para você que está ligado aqui no nosso canal, continue nos ajudando e fortalecendo o nosso programa, tá bem? Pastor Silas Malafaia foi pra cima sem dó do Hugo Mota e quebrou o pau da barraca. Vamos ouvir aqui Pastor Silas. Muito bem, meus amores. Parabéns, Pastor Silas, que ele vai revelar o nome, né, de quem votou e quem não votou. Eu sou uma célula, um canal pequeno, perto do Pastor Silas. Mas eu também vou mostrar aqui quem votou e quem não votou, e principalmente quem é do PL e não votou, se por um acaso nós tivermos, tá bem? Porque até há pouco tempo, antes da gente receber a notícia de última hora que já conseguimos a quantidade de assinaturas necessárias, até ali, até antes de nós sabermos disso, a gente tinha a informação que ainda faltavam 3 do PL. Pode ser que tenha dado certo, tá bem? Mas agora, se ainda tiver, eu vou trazer a cara, o nome dos vagabundos. E na minha humilde opinião, como eu disse pra vocês, a gente é um canal pequeno, que está ganhando ascensão agora, né? Eu vou dizer o nome, tá? Eu vou dizer o nome, tá bem? Claro que vou. Alô, minha querida Cláudia Malafaia. Ela mandou R$2 aí pra gente. Muito obrigado, minha querida. Mandou via Superchat. Deus abençoe. Mande o Superchat também aí pra ajudar o nosso canal, tá? Quer ajudar com mais intensidade? Ajude também aqui com o Pix, tá bom? Você me ajuda demais. 11 952 75 3898 para você fortalecer o nosso programa. A tosse continua, tá bem? 11 952 75 3898 para você colaborar com o nosso programa. É o Pix aqui do amor, é o Pix aqui do Gordinho. Deixa eu mandar um beijo todo especial para nossa querida Gladys, né? A Gladys, lá nos Estados Unidos, está nos acompanhando, tá só na moita, não é? Tá bem ocupadinha, preparando ali a festa dela, tá bem? Mais tarde manda foto que eu mostro, Gladys, tá bom? Manda mais fotos, tá? Que eu mostro, tá bem? E ela está ocupadíssima lá. Obrigado, minha querida. Deus abençoe sua vida, minha princesa. Deus abençoe, tá? Abraço ao Almir Marques Mesquita, João Fronique Rodas, Marcos Lira e os demais moderadores que estão aí com a gente, nos acompanhando. Beijão, muito obrigado mesmo pelo carinho. Colabore, meus queridos, aqui com o programa, por favor, dando essa moral e nos ajudando aqui, por favor, tá bem? Ô, gente, eu quero comentar algumas notícias, tá? E daqui a pouco eu vou entrar no assunto, porque os indígenas foram fazer baderna no Congresso Nacional, tá? E eu não tô vendo ninguém dos indígenas sendo denunciados por golpe de Estado, tá bem? Já eu vou contar. Deu rolo, tá? Deu rolo. Eu vou contar tudo pra você, tá bem? Mas antes, olha só. Fux devolve caso de Débora para julgamento. Cabeleireira de Paulínia, no interior do estado de São Paulo, pode pegar até 14 anos de cadeia. Alexandre de Moraes
se eu não estou enganado, é o Dino, né? Votou junto pela condenação a 14 anos de cadeia. Chegou na vez do Fux, o Fux pediu vista. Ele tinha até 90 dias. Não sei o que mudou, o que aconteceu. Ele já devolveu o caso de Débora para julgamento. Tá bem? Nesta quinta-feira, dia 10, Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, devolveu para julgamento o caso da cabeleireira Débora dos Santos, de 39 anos, presa por causa do 8 de janeiro. A mulher ficou conhecida por escrever com batom a frase "Perdeu o Mané" na Estátua da Justiça, durante a manifestação de 2023. Há algumas semanas, Fux pediu vista do processo por discordar da pena de 14 anos imposta pelo relator Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O juiz do STF deve votar pela redução de pena. Débora agora deve ser julgada entre 25 de abril e 6 de maio. O caso de Débora dos Santos está sob análise da primeira turma do STF. Além de Fux, Moraes e Dino, o colegiado conta com as participações dos ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. O placar é 2-0. A condenação da cabeleireira a mais de 14 anos de prisão, Fux, Zanin e Carmen ainda não votaram. Ou seja, gente, o Fux vai pedir a redução de pena. O Alexandre de Moraes, ele é a maioria. Ele tem ali, já votou com ele, o Dino, a ministra vai votar com ele e o Zanin vai votar com ele. Tá bem? E aí, meus queridos, aí é que o bicho pega pro lado da nossa querida heroína, né? A nossa querida Débora dos Santos, que pode pegar 14 anos de prisão. E eu falei aqui, você deve se lembrar, o caso dela, por ela estar em prisão domiciliar, não está resolvido. Eles podem condenar ela e ela começar a cumprir pena. Tá? Infelizmente, é assim que a banda toca nesse país. 8 de janeiro. Defesa solicita ao STF a prisão domiciliar para idosa com depressão. Advogado Luiz Felipe Cunha afirma que Adalgisa Maria não tem tratamento humanitário na prisão. E eles estão pedindo liberdade domiciliar para a idosa. E essa é aquela senhora que está com desejo suicida, tá? Eu vou falar um negócio aqui para você. A pessoa, ela tem que estar com a mente muito blindada para não passar esse tipo de desejo na cabeça dela. Você sabe que foi uma das coisas que eu mais penso nesses últimos 2 anos, que eu mais pensei, porque eu, de verdade, eu amo a minha liberdade, a liberdade que eu tenho, tá? Eu amo. Eu entro no carro, vou levar minha filha na escola, eu vou buscar minha filha na escola. Tem manifestação na Avenida Paulista, eu vou. Tem manifestação fora do estado de São Paulo, eu vou. E você imagina, eu já não cometo nada de errado para não ir parar de trás de uma grade, porque eu sempre amei e prezei pela minha liberdade. E uma senhora nessa idade, que até hoje nunca
teve envolvimento com o crime, é porque ela também deve ter os mesmos pensamentos que eu. Deve amar a sua liberdade, amar estar com a sua família, porque, né, na idade dela deve ser vó, né? E eu sempre pensei, muita gente presa, inocente, tá? Eu sou a favor de condenação em primeira instância para crime de depredação. Em primeira instância, resolve lá. Ah, é multa, é prisão, resolve lá. Não vai anular o processo porque, né, é uma pena branda, enfim, tem lá as regras, não é isso? Até um tempo de condenação não fica preso, e assim por diante. Aí você fica pensando, pô, meu, eu não quebrei nada. Pô, meu, mesmo se eu tivesse quebrado, era pra mim estar respondendo por depredação. Meu, fala pra mim, o que passaria na sua cabeça? E olha que a pessoa talvez nem tenha depressão, né? Pra pensar uma merda desta. Aqui no caso da nossa querida, ela está, né, com depressão profunda, desejo suicida. E eu pergunto pra você, não passaria pela tua cabeça, de repente, o fato de até até o fato de querer tirar sua vida? Eu sei que os que têm a cabeça um pouco melhor, tá? Né, pensando, não, vou lutar até o final. Mas se a pessoa der uma vacilada em seus pensamentos, né, a pessoa vai pensar isso mesmo. Tem que ser muito guerreiro ou muito guerreiro ou muito guerreira para não pensar essas besteiras, né? Cadeia é lugar de bandido, não é isso? Pois é. E não de quem não cometeu crimes. Mendonça diverge e volta para absolver 17 réus do 8 de janeiro. Tá ouvindo? Ele tá sempre divergindo, né? O ministro do STF disse que falta provas de intenções criminosas. Moraes, Toffoli, Zanin e Dino votaram a favor da condenação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, votou nesta quinta-feira para absolver 17 réus acusados pelos atos de 8 de janeiro. Ele foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques. Os dois costumam divergir sobre condenação dos réus, mas acabam sendo vencidos pela maioria. Até o momento, 3 ministros haviam seguido o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, para condená-los. Ô, gente, eu não estou entendendo, presta atenção, o porquê que o caso da Débora foi levado à primeira turma. Você percebeu que a Débora não está sendo julgada no colegiado? Todos os demais estão sendo julgados no colegiado. E se tiver outro aí julgado na primeira turma, vocês me perdoem. Mas até onde eu sei, estão sendo julgados no colegiado.
Olha aqui, ó. Para o ministro divergir, é porque está no colegiado. Porque ele não faz parte da primeira turma. Ele faz parte da segunda turma. Então eles estão juntando a primeira, a segunda, porque tem Dino. Então não foi na segunda. Foi no colegiado. Para poder votarem esses 10, essas 17, né, pessoas. Eu pergunto para você, o porquê que o caso da Débora foi levado para a primeira turma? É condenação na certa. Tá? É condenação na certa. Não tem como tirar nem pôr. Fux pediu vista. Eu até pensei que ia demorar mais do que o prazo que durou. Ele teria até 90 dias. Mas ele já deve ter olhado e revisado tudo. E pelo jeito vai pedir redução de pena. No ar, um bastidor, tá bem? Que também sou talvez um dos primeiros a falar essas coisas. Há um bastidor de que o STF vai revisar algumas condenações. Tá bem? Há esse bastidor. E nesta situação, penso eu, que talvez o fato do Fux já rapidamente devolver o processo, talvez tenha ali um acordo para reduzir a pena da Débora. Tá bem? Então, é um bastidor que eu acabei de te passar. Há um bastidor de que o Supremo irá diminuir algumas penas. E talvez tenha um acordo, isso é coisa da minha cabeça, tenha um acordo para o Fux ter devolvido tão rapidamente, para daí já o STF lá aprovar essa redução de pena. Até para poder ir de encontro com esse negócio de anistia, né? Porque tem gente que defende não anistia, mas redução de pena. Então, né? Como eu disse para vocês, é coisa da minha cabeça. Tá bem? Eu quero que você veja este vídeo que eu vou colocar no ar agora. Tá bem? São indígenas de esquerda. Presta atenção, na tela. Muito bem, para você acompanhando o nosso programa, onde você estiver com a gente, tinha até uma deputada aí no meio. E já eu vou contar tudo aqui para você que está nos acompanhando, tá bem? E eu vou destacar aqui para você, tá? Presta atenção. A Polícia Legislativa fez uma ofensiva nesta quinta-feira, dia 10, contra indígenas que protestavam em frente ao Congresso Nacional. Os manifestantes participam do anual acampamento Terra Livre, em Brasília. O confronto durou poucos minutos. Os agentes chegaram a lançar bombas de gás para dispersar o grupo,
que recuou, como é possível ver em vídeos que circularam pelas redes sociais. De acordo com fontes ouvidas, a marcha dos indígenas chegou a romper a barreira da Polícia Militar do Distrito Federal. André Souza, um dos integrantes do movimento Terra Nova, contou que o carro de som que acompanhava o ato chegou a alertar para que o grupo voltasse, que invadir o Congresso não era a intenção do movimento. Ô, gente, entre algumas coisas que eu quero falar, eu quero começar perguntando: que bossa de segurança é esta nesse Congresso que nós temos? Você poderia falar assim para mim: o caso do 8 de janeiro foram mais de 1.500 pessoas? Aí eu pergunto para você: quantos indígenas tem aí? E eles já invadiram o Gradil. Para quem não sabe, são duas barreiras ali. Por quê? Você tem uma, aí tem um corredor, que é onde fica a polícia, e depois você tem, a segunda barreira. Então você deve ter ali uns 2, 3 metros de largura. Então você tem que pular ou quebrar uma parte, entrar em confronto com a polícia e quebrar a segunda parte para você entrar. Aí eu fico perguntando: você tem uma galera vindo, que são os 1.500 do 8 de janeiro. É mais difícil a polícia entrar em confronto. Mas olha essa quantidade de gente aí. Olha os indígenas. E a polícia não conseguiu conter. Aí eu pergunto para você: vão ser condenados por golpe? Não, né? São de esquerda. Os indígenas, tadinhos. Não é isso? É claro que não vão ser. Até porque a deputada, o nome dela é Célia. Deixa eu ver aqui, gente. Célia Chacriabá. Ela é do PSOL. E ela estava junto. E tá toda revoltadinha aqui, porque tomou bomba na cara. Vamos ouvi-la. Ela é deputada! Ela é deputada, gente! Eu sou deputada porque vocês jogam sentimento em mim! Eu sou deputada! Não vai ficar assim! Meu olho tá morrendo de dor! Meu olho tá morrendo de dor! Meu olho tá morrendo! Eu sou deputada! Eu sou deputada! Eu sou federal eleita! Não vai passar ninguém! Ela é deputada! Ela é deputada! Deputada federal eleita! Não todo mundo não! Mas deputada federal eleita! Essa é a casa dela, deputada federal eleita! Eu vou te dar a identificação. Aqui, ó! Segura aqui. Você precisa da identificação? Aqui, ó! Aqui! A secretária parlamentar! Secretária parlamentar. Ela é deputada. Ela é deputada, ela é deputada! E a gente trabalha! Só vai poder passar ele. E aí? Foi fazer baderna junto com a etnia, né? Aí agora, por que vocês tacaram spray na minha cara? Spray de pimenta. Meu olho tá doendo, eu sou deputada. E aí?
Pois é, meus queridos. Aí eu pergunto para você: vão ser acusados de golpe de Estado? Serão acusados de golpe de Estado? Vão responder por isso daí, ó? Se bem que não depredaram nada, né? Mas não obedeceram uma ordem de parada, inclusive não obedeceu uma ordem dos organizadores ali do protesto. Segundo o que diz a matéria, foi pedido para não ultrapassarem a barreira de contenção, que a ideia não era invadir o Congresso. Olha isso. Ô esquerda, vocês vão falar o quê? Que tinha gente de direita infiltrado também? Vocês vão falar? Que tinha gente que nem era índio, estava disfarçado de índio? Pelo amor de Deus, né? E aí? Esquerdalhos do cão. Se prendeu alguém, que eu duvido, e se alguém for condenado a 14 anos, que eu duvido, vão querer ajudar na anistia? Vão pedir anistia? Não, né? Pois é. Isso daqui é o sistema de proteção ao Ministério da Justiça, meus queridos. Olha só. O Lewandowski vai apagar as imagens? Igual ao Dino? O que vocês acham? Vai apagar as imagens igual o Dino fez? Olha aí. Olha aí o sistema de proteção. Tá aí, bem protegido, né? O Ministério da Justiça. Lembrando que o Ministério da Justiça, ele está muito próximo ali ao gramado do Congresso Nacional, né? Vê se vocês preservam, né, as imagens agora. Afinal de contas, quem estava ali eram os indígenas de esquerda, né? E aí o que acontece? Contra esses, né? Tá tudo certo. Tudo em paz. Tudo certinho. Colabore com o meu trabalho, me ajude. Preciso muito da sua ajuda. Seja qualquer valor que você, por um acaso, puder abençoar esse canal, para que juntos possamos continuar tocando o barco. Tá bem? Pix 11 95275 3898 para você ajudar. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, enfim, você me ajuda demais. Você que está me acompanhando aí, obrigado pela audiência, pelo carinho. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal.